pessoal, hoje nós vamos falar sobre um outro tópico, que é um tópico muito importante, que é a opção de venda, ou a autorização de venda. Ela é regulada por essa resolução do COFES, né, a 05 de 1978, e ela diz o seguinte: toda e qualquer intermediação imobiliária será contratada obrigatoriamente por instrumento escrito, que incluirá, dentre outros, os seguintes dados. Então, o que seria essa opção de venda? Hoje, não basta você estar inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Além de você estar inscrito, para você poder trabalhar um imóvel, para você poder negociar um imóvel, você tem que ter uma autorização ou uma opção de venda do proprietário para que você possa estar publicizando essas informações sobre o imóvel objeto da venda. Então, não basta eu estar inscrito no conselho para que eu tenha direito de já colocar uma placa no imóvel, de eu pegar um anúncio e colocar na internet, nas redes sociais. Não basta. Para que eu possa fazer isso, para que eu possa divulgar um imóvel, além de estar inscrito no conselho e estar regular, eu preciso ter uma opção de venda, uma autorização de venda. O que significa isso? É um documento, tem que ser por escrito, não pode ser verbal, tá? Hoje o conselho reconhece assim um documento enviado por e-mail, reconhece um print de um documento que você tenha nos seus aplicativos do celular, mas ele tem que ser por escrito. Esse documento tem que constar, entre alguns pontos, o nome do vendedor, o nome do corretor ou dos corretores envolvidos, né? Tem que constar o endereço do imóvel. Aqui vão ter algumas situações, ó, a caracterização do objeto, o que esse imóvel é, uma casa, um apartamento, quantos metros quadrados ele tem área de lazer, não tem, tá? O preço, se esse imóvel está quitado, está alienado, né? O titular da propriedade, então todos os dados do proprietário ali, se tem exclusividade ou não, eu já vou falar um pouquinho sobre ela. A remuneração do corretor, como vai ser a forma de pagamento desses honorários, o prazo de validade desse instrumento. Então, hoje não tem um prazo de validade legal. Nós podemos determinar entre nós podemos determinar entre vendedor e corretor qual será esse prazo da opção ou da autorização de venda. Se vão ser de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, a lei não determina isso, determina só que tenha um prazo especificado nesse instrumento. E um outro ponto aqui que é bastante importante é o corretor, na grande maioria dessas negociações, ele não é autorizado a receber dinheiro na negociação. Vamos pensar que o cliente vai dar uma caução como garantia para segurar o negócio até que o imóvel fique concluído, até que a documentação saia, até que algo aconteça. Vamos pensar que o comprador falou, ó, vou te dar 50 mil de uma caução, por exemplo. Então tudo isso tem que ficar pré-determinado num contrato, escrito, uma conta ou alguém que possa receber esse dinheiro. O corretor, em tese, não está autorizado a receber esse dinheiro, a menos que, conforme esse inciso aqui, autorização expressa para receber. Então, nessa opção de venda, nessa autorização, se o proprietário, o vendedor, quiser autorizar o corretor a receber qualquer valor em dinheiro, ele tem que estar escrito nesse documento, sob pena de ser um ato não legal, sob pena de ser um ato não autorizado. Um outro ponto que essa resolução determina é o seguinte: vamos pensar que a nossa opção de venda foi por 3 meses. Aí você está trabalhando um cliente, e não conseguiu finalizar a venda para esse cliente dentro desse período de 3 meses. Finalizados os 3 meses, o proprietário fala, ó, eu não tenho mais interesse de te passar essa opção de venda. Eu vou passar essa opção de venda agora para um outro corretor. Pronto.
Passado um período, aquele cliente que você estava trabalhando com ele aparece na imobiliária, por exemplo, ou aparece direto com o proprietário e fala: olha, eu estava olhando um imóvel aqui com o corretor tal, agora realmente vai acontecer um negócio e eu quero finalizar o negócio. E o corretor tal não tem mais a opção de venda, até porque ela já finalizou. Se esse período de finalizar a opção de venda até o aparecimento, o retorno do comprador, que claro, tem que ser um comprador que estava sendo trabalhado por aquele corretor, se esse período for inferior a 6 meses ou a 180 dias, o corretor teria direito aos honorários, tá? Então, como que eu vou conseguir comprovar isso? Então, nós temos os termos de visita. Os termos de visita são documentos muito importantes para o próprio corretor, para que ele consiga comprovar que naquele dia, naquele determinado momento, ele esteve trabalhando aquele imóvel com aquele cliente. Hoje os tribunais reconhecem que esse termo de visita tem que estar assinado, tá, gente? Tem que estar assinado ou pelo próprio vendedor ou pela imobiliária na qual o cliente trabalha, entendeu? Ele tem que estar assinado, não posso simplesmente chegar lá com um termo de visita assinado só pelo cliente interessado. Tenho que ter um feedback, tenho que ter um retorno daquele que seria o interessado na venda. Com relação à exclusividade, que é um ponto também que tem aqui, ó, menção de exclusividade ou não, há um tempo atrás, a exclusividade era obrigatória. Então, para que você pudesse trabalhar o imóvel, você tinha que ter exclusividade ou não poderia ter a opção de venda. Só que agora, por decisões dos próprios tribunais, essa exclusividade caiu por terra. Hoje, se você tiver a exclusividade de alguém, ela tem que estar escrita no termo. Se ela não tiver escrita no termo, é porque você não tem a exclusividade. Então, 20 corretores, 50 corretores poderiam estar trabalhando o mesmo imóvel. Agora, se você tiver a exclusividade, aí ela tem que estar escrita ali no ponto. O que fez com que a exclusividade não fosse mais obrigatória nesses processos de opções de venda, nessas autorizações, nesses instrumentos? Quem determinou a exclusividade, e aqui nós temos uma resolução do COFECE, ó, somente poderá anunciar publicamente o corretor de imóveis, pessoa física ou jurídica, que tiver com exclusividade contrato escrito da intermediação imobiliária. Então, quem determinou a exclusividade ou a obrigatoriedade da exclusividade foi uma resolução. Não é o momento agora, mas aqui tem algumas situações onde já foram julgados, existem alguns julgados, onde diz o seguinte: numa hierarquia de normas, nós temos Constituição Federal, Lei Complementar, Lei Ordinária e algumas outras normas, sendo que a resolução é uma das últimas que nós temos aqui numa hierarquia de normas dentro da nossa Constituição Federal. E se a gente pudesse dizer que elas têm uma hierarquia, uma norma inferior não pode vir e limitar uma norma hierarquicamente superior. Então, a lei que determina que não é obrigatória a exclusividade, ela é uma lei ordinária. E a lei e a norma que determinou a exclusividade é uma resolução, então ela é hierarquicamente inferior. Por esse motivo, nós não temos mais essa obrigatoriedade de termos os processos de exclusividade ou a obrigatoriedade de constar o processo de exclusividade dentro de uma autorização de venda. Bom, pessoal, esse aqui é um outro tópico da matéria de operações imobiliárias, que fala sobre a opção de venda, que é um dos documentos mais importantes que o corretor tem que estar munido dele para poder transacionar, e a gente se vê no próximo tópico.